Olá, seja bem-vindo a mais um treinamento pastoral. É uma série que visa auxiliar você na liderança das atividades da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nos mais diferentes departamentos que nós temos a oportunidade de trabalhar. Hoje o nosso treinamento vai falar sobre a escola sabatina, esse departamento tão vibrante, tão importante para a saúde da nossa igreja. Você certamente já ouviu dizer que a escola sabatina é o coração da igreja, na verdade? Esse coração que pulsa, esse coração que vibra. E quando a gente fala de coração, a gente fala de vida, não é verdade? Nós esperamos que esse coração saudável proporcione uma qualidade de vida para a igreja. É pulsação, é energia, é vibração, é saúde. Quando a gente fala de escola sabatina, esses itens vêm muito rapidamente à nossa mente, à nossa memória. Bom, como está a nossa escola sabatina? Como está a sua escola sabatina? Como está esse departamento importante aí na sua igreja? Está um coração saudável que transmite essas ideias, uma igreja viva, uma igreja pulsante, uma igreja vibrante, uma igreja com saúde? Ou o nosso coraçãozinho, a nossa escola sabatina está na UTI? Eu tenho visto por aí algumas pessoas dizerem isso. Se a escola sabatina é o coração da igreja, esse coração está na UTI, está nos seus últimos momentos. Seria isto uma realidade na sua vida? Eu espero que não. Mas se você estiver com dificuldades, vamos conversar um pouquinho nesses poucos minutos aqui. Como tornar a escola sabatina essa agência ganhadora de almas, esse coração vivo, pulsante, vibrante que nós tanto desejamos? Como deve ser o nosso programa? Ah, amigos, quando a gente fala de escola sabatina, não nos esqueçamos desse item importante, as salas das crianças. Já observou que nós sempre falamos que as crianças é o futuro da igreja? As crianças, futuro da igreja. Mas já observou também que quando a gente vai numa igreja, ou quem sabe a nossa igreja, nós nos preocupamos logo com a nave, com bancos, com o tapete, o carpete da igreja, o ar-condicionado, bancos almofadados. Nós investimos primeiramente na nave da igreja. Já observou isso? Uma perguntinha para você pensar comigo. Como nós estamos garantindo o futuro da nossa igreja? Ora, dizemos que as crianças, futuro da igreja. Mas que futuro é esse que nós estamos proporcionando para a nossa igreja? Ah, meus amigos, eu penso que a nossa primeira preocupação deveria ser com as salas das nossas crianças. Como é que elas estão? Geralmente são abarrotadas ali no cantinho, né? Onde não temos muito espaço, muitos recursos, não tem ventilação, mofo, aquela montoeira de coisas, a gente coloca o futuro da igreja ali. A melhor sala, o melhor ambiente, onde nós deveríamos investir o nosso dinheiro, é primeiro plano, deveria ser as salas das nossas crianças. É o futuro da igreja. Nós estamos formando a base. Observe que algumas denominações por aí, elas investem seriamente nessa questão. Dificilmente a gente vê algumas denominações por aí fazendo trabalho missionário como nós fazemos, porque elas pensam, para garantir o futuro da nossa igreja, nós precisamos garantir que as nossas crianças tenham aconchego, tenham condições de aprender e de crescer na sua experiência cristã. Está na hora da gente começar a pensar nisso. E o programa infantil, nas unidades infantis da escola sabatina, deveria ser aquele programa que as crianças ficam assim, ó, com os olhinhos arregalados, brilhando, e eles deveriam ser os maiores incentivadores para que os pais cheguem cedo na igreja sábado de manhã. Agora, se o programa lá nas salas infantis é aquele assim, a professora chega atrasada, não bola nada, sabe, não planeja nada, faz de qualquer jeito, é uma mera repetição daquilo que ele estudou em casa, a criança não sente estímulo nenhum de estar na igreja, na escolinha sabatina.
O nosso programa deveria ser aquele que a criança chega no domingo e já fica com desejo de estar na igreja no próximo sábado, para a próxima escola sabatina, porque o programa é dinâmico, é vibrante, é uma coisa espetacular. Já observou que de certo tempo para cá os departamentos ficam brigando por conta do momento infantil no horário do culto dos adultos? Sabe por quê? Porque lá na classe o programa não foi tão bom. Agora, se você tem ali 1h10, 1h e um pouquinho de um espetáculo, de um show espiritual, de uma coisa que mexe com a sua criança, ele não precisa de mais 5 minutos no culto dos adultos. Não precisa. Isso não vai fazer diferença, porque ele teve mais de 1 hora de espetáculo lá na classe dele. Sabe o que está faltando? Professores mais qualificados, professores que planejam as atividades. Os melhores da igreja deveriam ser os professores. A começar, professores das nossas crianças. Sim, deve ser um espetáculo, mas nós não precisamos imitar a mídia, especialmente a televisão, fazer essas coisas que eles estão vendo ali nos programas de domingo e trazer a televisão para dentro da igreja. Não é isso. Nós precisamos fazer um espetáculo, uma coisa de encher os olhos das nossas crianças, para que elas sintam vontade e desejo de estar conosco. Ela dizer assim: esta é a minha igreja, como eu amo a minha igreja. A igreja investe no meu futuro e no futuro dela também. O programa infantil deveria ser motivacional. Eu me lembro muito bem, meus amigos, quando eu era criança. Eu fui para a igreja criança, com 8 anos de idade. E os meus professores ali na minha igrejinha do interior de Goiás, eles souberam trabalhar comigo e eu me tornei pastor. Sabe, a criança precisa, assim, de um prêmio no final do trimestre. Ele estudou a lição todos os dias do trimestre, ele fez o ano bíblico, ele leu uma inspiração juvenil, ele deu um estudo bíblico, ele chegou na hora, ele trouxe a Bíblia para a igreja. E essas atividades me motivavam para ganhar o prêmio no final do trimestre. Mas ao querer ganhar o prêmio no final do trimestre, eu fui aprendendo mais sobre Deus, sobre Jesus, e eu me apaixonei pela mensagem de salvação, e hoje sou um pastor, 22 anos de ministério. Porque lá na classe dos infantis, alguém injetou ânimo em mim, me motivou, e você, professor dos infantis, tem esse privilégio de motivar os seus pequenos para uma vida de serviço, para garantir o futuro da igreja. Nós precisamos de melhores salas, de materiais extraordinários. Recursos não devem ser economizados quando se trata do futuro da igreja, das nossas crianças. Mas e os adultos? O que nós poderíamos dizer sobre o programa da escola sabatina para os adultos? Olha, meus amigos, geralmente a gente vê assim, as nossas salas da escola sabatina, aquela bagunça organizada, uma pessoa em pé, alguns assentados, aquele programa, me desculpem a expressão, aquele programa assim, xoxo, sabe? Aquela barulheira, aquela coisa que ninguém entende nada, pouco planejada. Essa realidade na sua igreja? Olha, seria muito bom se a sua igreja tivesse essa realidade aqui, salas separadas, específicas para aquelas atividades da classe da escola sabatina, ou quem sabe você tivesse um quadro. Olha que organização, que maravilha que seria isso. Mas eu sei muito bem que muitas igrejas não têm recursos para isso. Mas independente disso, meus amigos, o nosso programa dos adultos deveria ser um incentivo para o estudo individual. Nisso daqui, o papel do professor é importantíssimo. Você, como professor da escola sabatina, você tem esse privilégio de incentivar o seu aluno para o estudo individual da lição da escola sabatina. Eu disse no treinamento anterior, no sábado de manhã, não estudo de novo a lição com ele. Ele não precisa disso, mas se você puder combinar com ele, amigo, qual é o horário que você estuda a lição da escola sabatina? Já pensou? Um aluno seu diz assim, olha, eu estudo a lição da escola sabatina todos os dias, antes de sair para o trabalho, às 5h30 da manhã.
Ele acorda às 5, 5h30, está estudando a lição por 15, 20 minutinhos. E você diz assim, então na terça-feira eu vou à sua casa, vou estar no seu portão, 5h30, com um ponto, para estudar a lição com você. O outro é à noite, depois do trabalho, você marca com ele, vai lá estudar a lição com ele. Não precisa de muito tempo, 15, 20 minutinhos ali. Você estuda, injeta ânimo nele, ele fica feliz porque tem um professor que está interessado no seu crescimento. O professor tem isso. Eu digo que o professor de escola sabatina tem um privilégio talvez maior do que o próprio pastor. O pastor fica numa igreja por 4 anos e eu tenho visto professores que ficam como professor de uma unidade 10 anos, 15 anos. Vêm alunos, passam alunos e ele acompanha o desenvolvimento espiritual dessas pessoas por muito mais tempo do que o pastor. Você, professor da escola sabatina, é um pastor da sua unidade. E ali você pode promover, sabe o quê? O pastoreio mútuo. Você cuida e você é cuidado. Que maravilha! Isso é totalmente bíblico, isso é totalmente aprovado pelo céu. Você deve promover isso. Veja só, você tem 10, 12 pessoas na sua unidade da escola sabatina, você sabe o nome deles, você sabe o endereço deles, você sabe onde eles trabalham, você sabe das suas lutas, você sabe das suas necessidades, e é muito mais fácil para você, professor, controlar ou ter o contato com 10, 12, do que ter com 100, 200 pessoas, 500, 700, é o meu caso. Eu, como pastor, como eu vou pastorear 700 pessoas por semana? Agora, você com 10, 12, você pode ligar, você pode comemorar, você pode chorar, você pode estudar, você pode caminhar com o seu aluno. E, ao mesmo tempo que você pastoreia, você é pastoreado. Agora, na escola sabatina, não se esqueça disso. Você precisa dar um dinamismo para o momento do ensino. Não fique amassando barro ali, passando pergunta por pergunta, dia após dia da lição. Planeje isso. Você tem dificuldade? Chame o seu diretor da escola sabatina. Ele tem dificuldade? Chame o seu pastor. Chame um professor da escola para poder te ajudar, um pedagogo, te ensinar técnicas de ensino, para que este ensino seja realmente importante, envolvente e todos na sua unidade da escola sabatina cresçam junto com você. Olha quanta coisa a gente pode fazer na escola sabatina, tornar esse momento um momento de muito crescimento espiritual, um convívio social e companheirismo cristão. Mas eu quero dizer ainda que a escola sabatina é uma oportunidade para você desenvolver os seus dons. Ali, você sendo professor, eu me lembro como trabalharam comigo. Eu comecei como secretário da unidade, depois dirigi o estudo de um dia da semana, e foram trabalhando comigo, eu me tornei professor naquela unidade, depois fui diretor da escola sabatina, e os dons foram sendo desenvolvidos, e graças a Deus por essa oportunidade que a escola sabatina dá para você. Não seja um mero espectador que vá sábado de manhã simplesmente para receber o alimento. Ah, a responsabilidade do meu professor, ele que tem que cuidar de mim. Não, contribua também. Veja onde você pode atuar, o que você pode fazer para que a sua unidade seja vibrante. Olha, a escola sabatina é a oportunidade do sangue jorrar para o corpo. A escola sabatina é o coração, e o coração pulsa, o coração joga sangue para todas as partes da igreja, para todas as partes do corpo, não é? E na escola sabatina tem que ser assim também. A escola sabatina não tem que ser um programa em si mesmo, mas deve ser um link para juntar, para agregar, para somar nos demais departamentos da igreja. Não pode ser assim, olha, escola sabatina, a parte da igreja. Eu tenho visto aí algumas igrejas que promovem a escola sabatina até separado da igreja. Isso é um erro. A escola sabatina é o coração da igreja. E se você tirar o coração do corpo, como é que funciona? Não funciona bem. Agora, meus amigos, eu fico pensando se a igreja aproveitasse esse programa da escola sabatina mundial. Já pensou? Nós estamos estudando nesse trimestre as alianças. Já pensou em 3 meses o programa da igreja ser voltado para as alianças? Ou o tema da aliança na Bíblia? Não só na escola sabatina, mas o culto que vem logo na sequência. Qual é o tema? Alianças.
dá para aproveitar esse tema, dá para aprofundar sobre essa questão, dá para fazer lindos sermões, programas maravilhosos sobre aliança durante 3 meses. Aí no trimestre seguinte, um outro tema, os cultos, as pregações, sábado à tarde, domingo à noite, quarta-feira, os nossos programas, tudo linkado com o mesmo tema da lição da escola sabatina. Agora você vai para a igreja no sábado de manhã, você escuta lá sobre a aliança. Aí quando é no culto, um tema que não tem nada a ver. Ok, eu entendo que cada igreja tem a sua necessidade, mas com base na aliança, você tem condições de suprir a igreja nas mais diferentes necessidades que ela tem. Para finalizar, eu quero dizer para você que a escola sabatina tem que ser uma escola para a vida. Não é aquele negócio de sábado. Você não é membro da escola sabatina só sábado de manhã. Você é membro da escola sabatina todos os dias. E a escola sabatina está te preparando para o céu, para a grande escola celestial. Que privilégio estarmos no céu com o professor Senhor Jesus Cristo, o nosso anjo, os anjos, né? E nós, cada dia, aprendendo mais nesta escola. Sabe, a escola sabatina é uma agência ganhadora de almas. Nós ganhamos almas para Deus, mas devemos cuidar bem delas. Escola sabatina gera tudo isso. E nós louvamos a Deus por esse departamento tão importante. Que Deus abençoe você como aluno, professor, diretor, coordenador da escola sabatina. Se você gostou desse treinamento, curta o treinamento, pode deixar o seu comentário aqui abaixo. Você pode deixar a sua pergunta, a sua inquietação ou a sua sugestão para tornar a escola sabatina realmente o coração da igreja. Um coração que pulsa forte e que jorra a vida para todo o corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Que Deus abençoe você. Aguarde o nosso próximo treinamento. Até mais.